primeira contratação do Mengão em 2025 e a maior contratação da história do Clube de Regatas do Flamengo. Fala, nação! Beleza? Chegando com mais um vídeo react aqui pra você, com informações do Mengão que encara o Internacional amanhã às 7 da noite. É isso aí. E ó, créditos ao nosso parça Guilherme Flazoeiro. Se inscreve lá no canal dele, hein? E também créditos aos donos da bola Rio de Janeiro. E ó, antes de começar, já sabe, né? Dá aquele like que fortalece. Seu like, o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda o vídeo para mais pessoas. Se inscreva aqui no canal. A meta é chegar a 1000 inscritos. E deixe seu comentário, hein? Vambora pro vídeo. Aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na tarde desta terça-feira. Estou aqui direto do aeroporto Santos Dumont. Meu amigo, eu passei um perrengue grande em aeroporto. O que acontece é o seguinte, meu voo estava marcado para 7 da manhã hoje no Galeão. Aí eu consegui mudar o voo para meio-dia. Eu falei, pô, 7 da manhã é muito cedo, vou ter que acordar 5 horas da manhã, vou mudar para meio-dia. Mudei o voo para meio-dia. Aí eu cheguei lá para poder embarcar, meu voo foi cancelado. Voo cancelado, vim aqui para o Santos Dumont e o meu voo está atrasado. Ainda bem que o Mengão mudou a programação e a gente vai conseguir fazer a cobertura da chegada do Mengão lá em Porto Alegre. Mas eu estou chegando agora com tudo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Falando sobre isso, deixa eu falar logo sobre a mudança no planejamento do Flamengo, que normalmente o time viaja à tarde. Dessa vez não, o time vai viajar na parte da noite. Além de viajar na parte da noite, a volta também teve uma mudança. Normalmente, o Flamengo acaba o jogo e volta. Amanhã o jogo é 7 da noite, o jogo acaba ali 9 horas da noite. Daria para o Flamengo pegar um voo 11, chegar aqui meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Só que, não sei se por conta da questão do aeroporto de Porto Alegre e tal, o Flamengo não volta amanhã, só volta na quinta-feira. Então amanhã, acabou o jogo, volta pro hotel, janta, dorme, e aí na quinta-feira volta. Previsão de chegada no Rio de Janeiro, meio-dia. Chegou meio-dia no Rio de Janeiro, todo mundo direto pro ônibus e vai pro CT. Treina na quinta-feira à tarde, treina na sexta, treina sábado, sábado viaja, sábado, e aí se concentra no Ninho para poder jogar domingo contra o Atlético Mineiro, o primeiro jogo no Maracanã. Só para eu explicar a vocês a logística do Mengão em meio a tudo isso. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar sobre o desfalque de última hora, porque o Flamengo soltou uma nota oficial que diz assim, ó: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Davi Luiz não viajará com a delegação para Porto Alegre. O zagueiro está com dor bilateral, ou seja, dos dois lados, no tendão de Aquiles e no tornozelo. Ou seja, Davi Luiz não vai para Porto Alegre com o time. A informação que o Flamengo soltou é que o desfalque se dá por conta de dor no tornozelo e dor também no tendão de Aquiles. Com isso, é mais um desfalque. O Flamengo não tem o Léo Pereira, que tomou o 3º cartão amarelo. Ou ele vai fazer a dupla de zaga com Léo Ortiz e Fabrício Bruno, ou ele vai fazer a dupla de zaga, talvez até com Fabrício Bruno e Cleiton. Flamengo muito desfalcado para essa partida contra o Internacional, porque não tem o Léo Ortiz, não tem jogadores ali da frente que a gente já sabe, o De La Cruz, por exemplo. O técnico Felipe Luiz vai precisar aí ter uma dorzinha de cabeça para escalar a equipe para esse jogo. Bom, falar agora, antes de falar de maior contratação da história e dessa informação que saiu hoje lá na Inglaterra sobre o interesse do Flamengo no Antony, o que pode ser verdade e o que não é verdade nisso, deixa eu falar sobre o presidente. E aí, nação, já pensou? Antony no Flamengo? E aí, você aprova? Deixa aqui seu comentário, hein? O presidente Rodolfo Landim, que se deu bem em uma eleição na Gávea. Teve eleição ontem para eleger novos eméritos, beneméritos e grandes beneméritos. E o presidente Rodolfo Landim foi eleito a benemérito do Flamengo. Ele, Alan Fonseca, que é o vice-presidente de secretaria, e José Pires foram eleitos aí os novos beneméritos do Mengão. Além dos eméritos que foram Bruno Barque, José Mário, Wellington Neri, Luiz Fernando
e Carlos Alberto de Azevedo. E os grandes beneméritos, Getúlio Brasil, que é o vice-presidente da Gávea, e Paulo Gomes. Essa eleição aconteceu ontem, o presidente Rodolfo Landim conseguiu aí a aprovação da maioria dos votantes e ele foi eleito. Agora é o novo emérito do Mengão. Bom, vamos falar agora dessa situação envolvendo aqui o Antony, porque a informação, gente, é a seguinte. Um veículo lá na Inglaterra hoje soltou a informação de que o Flamengo quer a contratação do Antony. O Antony, ele foi contratado para o Manchester United como a segunda maior contratação deles. O jogador não está dando muito certo lá, teve aquele problema com a namorada e tal, e o Flamengo já está observando isso aí há algum tempo. Provavelmente, o que acontece é o seguinte: se a chapa do Rodrigo Dunche ganhar, é a continuidade do trabalho do presidente Rodolfo Landim. Com isso, é meio que o scout já vai trabalhando para chegar para o novo presidente e falar assim, ó, nós temos esses nomes aqui monitorados. Nós temos esses nomes aqui, esses são os números, esses são os dados, as situações são essas, e explicar para a nova gestão quais são os nomes e os motivos desses nomes. E aí, só para a gente explicar para vocês sobre esses nomes e sobre as possibilidades. O que acontece o nome do Antony está sendo escauteado. Além do Flamengo, Ajax, Crystal Palace e Newcastle também estaria interessado no jogador. Óbvio que o Flamengo não tem, ou seria muito difícil para o Flamengo, 100 milhões para poder contratar o Antony. Seria muito, muito difícil mesmo o Flamengo desbancar aí 100 milhões e contratar o jogador. Mas, por um outro lado, o Flamengo vai precisar se reforçar para o ano de 2025, principalmente por causa do Mundial de Clubes. A pergunta que eu deixo a você, torcedor rubro-negro: você contrataria o Antony para 2025 pensando no Mundial de Clubes, em aumentar a qualidade do elenco? Coloca, por favor, nos comentários. O jogador está sem espaço por lá, tem concorrência, não é fácil, mas a informação que vem da Inglaterra é que o jogador estaria sendo monitorado pelo Mengão. Contrataria ou não contrataria o jogador? Seria com certeza uma contratação que provavelmente no primeiro momento viria por empréstimo e depois o Flamengo iria tentar aí fechar mesmo a contratação do atleta. SAF nem pensar. E com isso nós temos já a condição de afirmar: vamos construir o estádio vai ser realmente totalmente voltado para a nação rubro-negra. O ticket médio de um estádio que nós estamos idealizando vai ser muito, muito melhor do que hoje é o Maracanã. O Maracanã hoje traz uma condição desfavorável. É um dos estádios que mais condições de não ter a lucratividade para a gestão. É um ticket médio muito alto você jogar no Maracanã. Mas nós temos o Maracanã por 20 anos. E vamos saber também explorar essa condição com zona popular. É importante a gente resgatar a torcida do Flamengo, é importante a gente botar a nossa essência, porque a nação é realmente que faz a diferença no Flamengo. E nós vamos saber cuidar disso, saber entender a necessidade da nação, porque hoje, por exemplo, nós temos uma decisão agora e o ingresso está a R$280, o mais barato, e uma cadeira no Maracanã Mais custa R$4.000. Ave Maria. Virou Broadway. Não, virou Broadway. Virou Broadway. Não, nós somos radicalmente contra essa política. O torcedor tem que ser entendido como torcedor e não como produto. E nós vamos performar, vamos modificar o programa Sócio-Torcedor. Vai ser um programa de relacionamento. São essas visões que nós temos de fazer o Flamengo ainda maior, um Flamengo mais forte. Maurício, eu tenho uma pergunta para o Bandeira, mas antes o Bigode tem uma pergunta para você sobre Felipe Luiz. A atual gestão assinou um contrato até ano que vem. Teve candidato dizendo que vai rever a situação caso seja eleito. Teve isso? Teve isso. Rapaz. Eu queria saber da gestão do senhor candidato Maurício Gomes de Matos. Qual é a sua visão hoje sobre Felipe Luiz? O que você tem achado desse trabalho dele como torcedor e também como um possível presidente do Flamengo? Felipe Luiz é um ídolo da nação. O contrato é para ser respeitado.
Eu tive agora a oportunidade, de 2 ou 3 meses atrás, ir a Florianópolis, que ele recebeu uma comenda lá em Florianópolis, e eu fui prestigiar. E sentei por um acaso do lado dele, e ele me deu um bom dia, começou a estudar, ele estava no sub-17 ainda, toda a formação, e ele passou o voo inteiro estudando. Depois, quando nós saímos, aí sim nós começamos a conversar e vi todo o profissionalismo dele, a dedicação dele. Isso tem que ser respeitado. Nós vamos respeitar o contrato, mas temos um diretor técnico administrativo para o futebol. Esse diretor técnico vai entender a melhor maneira para o Flamengo. Seria realmente prematuro para mim falar alguma coisa sobre a gestão que eu ainda não iniciei, mas vou iniciar com uma visão totalmente profissional. Mas ele é um contratado do Flamengo, tem que ser respeitado. Bandeira, presidente, né? Eduardo Bandeira de Melo. Na época que o senhor foi presidente, rapaz, a coisa tava feia. Guardando almoço pra comer na janta. A dureza não tava igual a nossa, né? Nossa época, né? Que a nossa, o mês tinha 120 dias. O senhor lembra bem, ela já era sócio. Qual a principal diferença num cenário onde o Maurício é eleito, o senhor tá junto com ele na chapa, de pegar aquele Flamengo lá que tava contando dinheirinho pra esse Flamengo abastado de hoje em dia? O céu é o limite? Para o Flamengo o céu é sempre o limite, mas eu acho que a situação é muito diferente daquela que nós pegamos, que era catastrófica, mas os princípios de responsabilidade, de austeridade, de transparência são os mesmos. Você acabou de perguntar para o Maurício aqui sobre o projeto da nossa casa própria, do nosso estádio. Isso era uma coisa que a gente não tinha nem perspectiva de ter lá em 2012, 2013. Mas nós estamos falando de um projeto de longo prazo que envolve muito dinheiro e isso requer o quê? Responsabilidade, requer ciência e tudo isso tem que ser tratado com muita transparência, é muito dinheiro, é dinheiro do sócio, do torcedor do Flamengo. Então, como o Maurício falou, nós vamos tratar esse projeto do estádio e todos os outros projetos estruturantes ou não que apareçam com a mesma responsabilidade, com a mesma dedicação que nós usamos para tirar o Flamengo do buraco lá em 2013. Podia ter chegado um pouquinho antes, né, Fernando? 2004, pô. Podia ter chegado uns 10 anos Comprei antes. minha casa financiada pela Caixa, né, na época, lá atrás. Eu ia pagar a prestação 90 dias depois, era só juros, mano. Tomava Ave Maria, mas tá bom, pelo menos resolveu. Fernandão, pergunta. Os tempos de Getúlio Vargas não foram fáceis, né? E o Fernandão também. Esse tempo foi brabo, hein? É impossível a gente não falar de Gabriel Barbosa, né? O Gabriel, a gente sabe todos os problemas que aconteceram do ano passado para esse ano. Desse início de recuperação do Gabriel, com a relação com o Felipe. O Gabriel acabou de fazer um gol importante na vitória, na última vitória do Flamengo sobre o Juventude. O que você pensa com relação ao Gabriel? Quais são os planos? Porque, se eu não me engano, desde o Adriano, sem comparações, é óbvio, o Flamengo não teve ninguém que se relacionasse com a torcida de uma forma tão direta e tão forte como o Gabriel se relaciona com a torcida. O que vocês pensam para o Gabriel nesse final de contrato ou para o ano que vem, caso seja eleito? Bom, como eu falei no caso do Felipe, a resposta é idêntica. São os profissionais que têm que decidir, porque na nossa gestão, o nosso regime vai ser totalmente profissional. Nós vamos ter, por necessidade estatutária, vice-presidentes amadores. Eles vão estar como se fosse um conselho de administração do clube, para metodologia e cobrança. A caneta que coloca a metodologia é a caneta que vai cobrar. Mas os profissionais é que tem que decidir. No caso do Gabriel, tem todo um aspecto de ídolo, todo um aspecto de performance que tem que ser analisado. Mas nós não temos hoje a condição de saber qual é a pedida dele, se nós vamos ter orçamento para atender. O Flamengo tem que ser gerido com responsabilidade. O presidente Bandeira trouxe para o Flamengo um norte de responsabilidade. E nós vamos seguir esse norte sempre. Nossa gestão vai ser pautada por profissionalismo. Muito bem, seguinte, galera, vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta.